Considere-se o seguinte documento que tem apenas um título, Marte, e depois 2 parágrafos explicando o que é que Marte é. Vamos ver então se existem algumas regras de acessibilidade no que diz respeito ao tamanho da letra, tipo de letra e também alguma coisa sobre o espaçamento entre os parágrafos. Em relação ao tipo de letra, vocês podem ver aqui que o texto que está aqui é um texto que está no tipo de letra Times New Roman, que tem um pequeno problema de acessibilidade, que eu vou-vos mostrar aqui na letra M da palavra Marte. Portanto, se repararem, a letra M deste tipo de letra tem aqui uns pezinhos, portanto a letra M tem aqui uns pequenos pezinhos horizontais no início da letra M e no fim da letra M, e também tem aqui assim uns pezinhos no cimo da letra M, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ora, tanto quanto sei, este tipo de letras que têm estes efeitos estéticos vem do tempo dos antigos monges que eram copistas de livros, em que por não existirem linhas que os ajudasse a escrever de uma forma perfeitamente horizontal, eles tentavam colocar estes pequenos pés horizontais para que, sempre que colocassem as letras umas a seguir às outras, pudessem escrever da forma mais horizontal possível e não se começassem a inclinar um bocadinho para cima ou para baixo. Portanto, este tipo de introdução estética nas letras pode dificultar a leitura a alguns tipos de pessoas e, portanto, o que se recomenda é sempre que o texto esteja escrito num tipo de letra que não tenha serifas. Portanto, serifas é o nome dado a estes pequenos pezinhos que a letra Times New Roman tem. Portanto, aquilo que nós vamos fazer então é selecionar todo o texto e, portanto, aqui temos a combinação de teclas Ctrl+T, T de tudo, para selecionar todo o texto e o respectivo capítulo, e vamos então agora introduzir um tipo de letra que não tenha serifas. Os tipos de letra padrão do Word, como o Calibri ou Verdana, já são tipos de letra sem serifas e, portanto, podem ser usadas. Eu aqui vou usar o tipo de letra Calibri. Em relação ao tamanho do tipo da letra, não há assim umas recomendações que se possam pôr de uma forma assim muito rígida, porque obviamente o tamanho deveria ser maior, tanto maior é a deficiência visual da pessoa. Eu, de qualquer forma, vou aqui selecionar apenas os 2 parágrafos do texto sobre este texto de Marta e vou, por exemplo, indicar que uma certa literatura diz que pelo menos o tamanho 12 deviam ter e, portanto, eu vou colocar esse tamanho como um tamanho padrão. De qualquer forma, vocês sabem que se vocês oferecerem o texto à pessoa de uma forma digital, no Word, ela pode ser encorajada a fazer isto que nós acabamos de fazer, não é? Portanto, ela poder configurar o tamanho da letra de acordo com as suas próprias dificuldades. Ou então, obviamente, também fazer outra técnica que costumamos usar, que é esta que eu estou a fazer aqui, que é apenas aumentar o zoom do documento, não é? Portanto, ele pode manter o tamanho 11 ou o tamanho 12, original, a pessoa é que pode usar uma lupa eletrónica. Muitas pessoas com deficiência têm tecnologias de apoio ou tecnologias assistivas, como se diz no Brasil, em que eles próprios podem aumentar o tamanho da letra caso ela não seja suficiente. De qualquer forma, se vocês pensarem que este documento pode vir a ser impresso e aí vai ficar para todo o sempre refém de um tamanho do tipo de letra, portanto, então podemos apontar para o 12 como um certo tamanho mínimo. De seguida vamos aqui também ver, e agora passando aqui para os parágrafos, se nós devemos fazer o alinhamento do texto à esquerda, à direita, ao centro, à direita ou justificado. Portanto, o justificado é aquele que é o mais estético, porque o texto fica perfeitamente alinhado à esquerda da folha e perfeitamente alinhado à direita da folha. Apesar de ser o mais estético, ele apresenta um certo problema de acessibilidade, porque os processadores de texto só conseguem fazer este alinhamento perfeito, fazendo com que, eu vou agarrar aqui na palavra planeta, ele aumenta o espaço entre as letras da palavra planeta, de uma forma muito discreta, mas aumenta, de forma a que depois, ao chegar ao final da linha,
ela esteja perfeitamente alinhada com a linha seguinte. E, portanto, pessoas que têm dificuldades em leitura, em discriminar as palavras umas das outras, portanto, precisam de espaçamento entre as palavras para saber que são duas palavras e não uma. Nós, ao estarmos a introduzir espaçamento entre as letras da própria palavra, pode dificultar a leitura. Portanto, aqui o que se vai recomendar é que, então, todo o texto de um documento seja alinhado à esquerda. E, portanto, esses espaços artificiais que existem entre as letras deixam de existir. Perdemos aqui um pouquinho a estética de não ter o texto alinhado do lado direito, mas é uma regra mais universal de acessibilidade. Por fim, podíamos também pensar aqui que também podemos aumentar o espaçamento entre os vários parágrafos para que a pessoa visualmente, a pessoa que vê, consiga distinguir também os parágrafos entre si. Portanto, há pouco falámos de distinguir palavras umas das outras, a seguir umas às outras. Agora estamos a falar de distinguir um parágrafo do outro, não é? Pode ser vantajoso aumentar um pouquinho o espaçamento entre parágrafos. Já vamos fazer, mas de qualquer forma lembrar também que a técnica clássica de eu conseguir discriminar, portanto, separar, ver bem um parágrafo do outro, era fazer um avanço de primeira linha. Por exemplo, eu vou agarrar aqui no primeiro parágrafo, no parágrafo Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, e eu agora vou fazer então com que a primeira linha tenha um certo avanço para que visualmente eu consiga saber que é aqui o início do parágrafo. Portanto, nós já aprendemos no vídeo anterior que não devemos pôr esse avanço com espaço, 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 não é? Porque senão vamos aqui introduzir uma barreira de acessibilidade. O que nós vamos aqui voltar a fazer é voltar a ir outra vez àquele botão de espaçamento entre linhas e parágrafos, que é um botão que está aqui no separador base, e abrindo o menu pendente que ele tem, vamos então aqui à opção que se chama Opções de Espaçamento entre Linhas. Portanto, ao clicar aqui, eu posso ver que, no vídeo anterior eu tinha explorado aqui umas opções de espaçamento, que é o espaçamento entre parágrafos. Já vamos fazer isto daqui a pouco, quando formos aqui aumentar o espaçamento entre os dois parágrafos. Mas agora eu estou aqui preocupado em mudar aqui o chamado avanço, que é o nome desta secção, da esquerda. Portanto, aqui nesta janela onde diz avanço da esquerda, eu posso então agora aqui mudar de 0 cm para, por exemplo, para 7 cm ou para 0,7 cm. Só que reparei que estou aqui a fazer um erro, peço desculpa, porque eu aqui o que estou a fazer, como podem ver aqui na pré-visualização, é fazer um avanço total do parágrafo. Portanto, todas as linhas do parágrafo e não apenas da primeira. Portanto, eu vou corrigir isto, enganei-me, portanto, não é aqui que se faz. Portanto, o que eu vou querer fazer é aqui à mesma na secção avanço, mas aqui na opção especial, em que, por padrão, está aqui a palavra nenhum, mas se eu então clicar, eu então vou ver que tenho aqui a palavra primeira, tenho aqui a expressão primeira linha, e portanto é isso que eu quero fazer. Eu escolho então a opção primeira linha, e depois logo a seguir no campo seguinte aqui deste formulário, eu agora posso pôr aqui que é o de, posso pôr aqui 1 cm, 2 cm, enfim, o que desejar. E portanto eu agora clicaria em OK e teria então o problema resolvido. É óbvio que isto só alterou o parágrafo que eu tinha selecionado. Se vocês desejarem fazer isto imediatamente a todos os parágrafos, podem então usar a tal tecla Ctrl+T e fazer esta operação imediatamente para todos os parágrafos. Também saberão que há uma forma mais fácil de fazer este avanço, e aqui se calhar é destinado mais às pessoas que vêm, que é o Word ter aqui no topo da folha uma régua onde eu posso avançar aqui um pequeno botãozinho, onde posso pôr aqui este botãozinho no centímetro 1, centímetro 2, e isto está a fazer aqui o avanço da primeira linha. Está bem? Portanto, para aqueles de vós que podem usar esta funcionalidade, será algo mais rápido.
Se vocês não estão a ver a régua no vosso Word, tem primeiramente ir aqui ao separador Ver e depois aqui na secção Mostrar temos então aqui o botão, desculpem, a opção Régua. Portanto, terão que fazer isso para ver a régua, para agora poderem manipular então aqui os vários botõezinhos dessa régua, que nos permite então modificar o alinhamento do parágrafo. Por fim, e como estava há pouco a dizer, queremos também, para além de usar esta técnica de um avanço da primeira linha, também podemos querer que entre parágrafos haja um espaçamento maior do que o espaçamento que já existe dentro do mesmo parágrafo. Portanto, o mesmo, por exemplo, podem ver aqui que o parágrafo número 1 tem 4 linhas e há um espaçamento entre essas linhas que deve existir. Mas depois, então, para separar esse parágrafo de 4 linhas do parágrafo seguinte, eu quero um espaçamento um bocadinho maior do que o espaçamento anterior, para que seja fácil eu distinguir o que é 2 linhas do mesmo parágrafo e 2 parágrafos do mesmo texto. Está bem? E isso vocês já sabem. Portanto, nós já vimos que, se quisermos então que o primeiro parágrafo tenha um espaçamento muito grande a seguir ao segundo, eu posso colocar então aqui o cursor no último caractere do primeiro parágrafo e indo então novamente àquela opção do espaçamento entre linhas e parágrafos, eu posso então agora aqui no espaçamento dizer que eu quero então no depois aumentar o espaçamento de 8 pontos, 10 pontos, 12 pontos, enfim, o que vocês entenderem, vai ser por tentativa e erro, vocês vão testar isto, está bem? Novamente também, se quiserem aplicar logo esta configuração a todo o texto, têm que o selecionar todo com a tecla Ctrl+T. Por fim também, vamos agora sugerir também aqui uma regra de acessibilidade em termos de, no mesmo parágrafo, se ele então tiver várias linhas, qual é o espaçamento que uma linha deve ter da outra. E, portanto, vocês aqui no botão espaçamento entre linhas e parágrafos, vocês já penso que esta funcionalidade vocês têm usado, não é? Vocês aqui podem logo imediatamente dizer que o espaçamento entre as mesmas linhas do mesmo parágrafo, temos aqui a opção 1, 1,15, 1,5. Pronto, geralmente sugere-se que pelo menos aqui 1,5 para que haja uma certa separação entre as várias linhas dos parágrafos. Eu creio que isto está relacionado com algumas crianças, quando estão com os olhos a ler a primeira linha e ao acabar essa linha têm que levar os olhos de volta para a esquerda para ir para a segunda linha. Se elas não estiverem muito separadas umas das outras, a criança às vezes pode voltar à linha onde estava, porque pensa que essa é a linha próxima, não é? Portanto, vamos aqui sugerir pelo menos um espaçamento de linha e meia. Portanto, o que sugere, obviamente, que se dentro das linhas do mesmo parágrafo temos um espaçamento de linha e meia, então agora o espaçamento entre esse parágrafo e o seguinte tem que ter talvez um bocadinho mais do que 1,5 para que haja uma certa discriminação, uma certa diferenciação entre linhas do mesmo parágrafo e parágrafo. Está bem? Portanto, deixo isso depois ao vosso cuidado. Não creio que hajam assim indicações muito firmes em relação a isso. E novamente também estas opções podemos sempre fazer pequenos compromissos, de acordo também com a natureza do documento, entre outras coisas.